Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais um momento especial onde vamos estudar a Palavra de Deus e hoje sobre mordomos de Deus. Pastor, mordomia é uma palavra bonita, né? Bonita. É para ficar de boa na rede, é para ficar só de mordomia, porque assim, nós aqui no Brasil a gente gosta de mordomia, não é? É que essa palavra também tem outro significado, né? Mordomo normalmente se quer dizer que é alguém que está servindo alguém. É um mordomo. Ok. Então tem mordomia de mordomia de não fazer nada, de ficar no bem bom também, não mas é tem isso? também trabalho, né? Uma palavra que vai de dois extremos, né? De um extremo a outro. Bem cultural, depende da cultura, né? É. Mas hoje a Bíblia apresenta mordomia, o mordomo, aquele que administra os bens de outra pessoa. Né? Mordomo é aquele que administra algo que não pertence a você, algo que não é seu e que você tem que dar contas daquilo para o proprietário. Né? Então, é esse tipo de mordomo que a palavra de Deus apresenta. Bom, já que a gente está cuidando de algumas coisas para alguém, o que é essas coisas e quem é esse alguém que a Bíblia apresenta, né? Eu quero só começar dizendo que a mordomia, nesta época de pandemia que nós estamos vivendo, a gente percebeu que nós não temos nada. Verdade. Quem tem um carro zero na garagem, importado, de marca, não podia usar para ir em lugar nenhum. Não pode usar para nada. Para que serve? Quem achava que tinha o melhor vestido ou o melhor terno no guarda-roupa, também estava lá parado. Ou seja, nós não somos e não temos nada. Sem Deus, a nossa vida não seria nada. Verdade. E o que Deus nos concede para usarmos, isso sim é mordomia, é administrarmos. Administrarmos bem as coisas que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Que inclusive a Bíblia fala sobre isso. No livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 28 até o verso 30, eu encontro aqui Deus dando responsabilidades ao casal de administrar. Deus colocou sobre eles as sementes, os frutos, os mantimentos. Deus colocou sobre eles os animais. É responsabilidade nossa. Eu tenho um gato em casa e é minha responsabilidade proteger o gato, cuidar dos animais. É minha responsabilidade cuidar das plantações, das vegetações, dos mares, dos rios. Enfim, a nossa região tem muito disso, né? Então, Deus nos deixou como mordomos. Foi Ele quem criou, mas quem deve dar a manutenção no mundo, nas coisas que Deus criou, somos nós. Agora, é só olhar em volta aí e ver o que está acontecendo no mundo, né? Tanto de lixo, aquecimento global, ou seja, parece que o ser humano não está fazendo a parte dele. Destruição, né, da mata, destruição da floresta. Eu estava lendo hoje, inclusive, nos últimos 33 anos, a floresta amazônica foi destruído mais de 700 mil quilômetros quadrados. Isso é algo absurdo, equivalente ao tamanho do país do Chile inteiro. Uau, então, veja, Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Nós somos administradores da natureza, administradores do nosso próprio tempo, administradores do nosso corpo, na alimentação, administradores do tempo, do templo, do tesouro e do talento. Sabe, tem gente que busca tanto coach para poder administrar a vida, gente que busca mentoria para administrar a vida. A verdadeira mentoria é bíblica. Nós vamos falar sobre esses 4 tópicos hoje aqui. Tempo, templo, talento e tesouro. Isso é a verdadeira administração da vida. É isso aí, é isso aí. Bom, eu quero ler aqui, pastor, um outro detalhe. A quem o mordomo de Deus deve seguir? Esse mordomo, para administrar as coisas de Deus, deve seguir o próprio Deus, né? Em 1 João, capítulo 4, verso 6, diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós que somos mordomos, administradores das coisas de Deus, devemos seguir, adorar e amar o nosso Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Dando exemplo, né? Deus deu e Cristo também, né, na terra. Cristo era uma criança que crescia
em estatura, tamanho e graça. Eu acredito que Cristo, quando criança, amava o próximo, amava a criação do Pai, todas as coisas, né? Cristo foi impecável quanto a isso, um verdadeiro mordomo, não apenas cuidando daquilo que Deus criou, como também na entrega, né? O próprio sacrifício de Cristo é uma prova real que ele foi um mordomo, se entregando. E para vir, exatamente, e para vir primeiro na vida de um mordomo, a Bíblia apresenta algo que tem que vir primeiro na vida de um mordomo. O que a Bíblia deveria, o que será que a gente deveria aprender aqui que deve vir primeiro? Será que deve vir primeiro a faculdade, o trabalho? Será que eu aprendi isso quando criança? Que o homem tem que ser trabalhador, que o homem tem que honrar com seus compromissos. Meu pai lutou para ensinar isso ali para nós, os seus filhos, né? Ali na nossa família, minha mãe, né? O trabalho é fundamental. Será que é isso que nós temos que buscar primeiro? Será que é a faculdade que nós devemos buscar primeiro? Será que é os nossos próprios interesses, a proteção? Vamos então pensar em outra coisa importante, a segurança da família. Será que é isso que tem que vir primeiro? A Bíblia apresenta no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, o que deve vir primeiro em nossa vida. Eu já sublinhei aqui. Já sublinhou? Estou com a minha caneta aqui, Uau. já sublinhei. Eu tenho esse texto marcado aqui também na minha Bíblia, eu gosto muito dele. Diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, aquele que é um mordomo, um administrador, ele tem total confiança nas coisas do seu Senhor, a Deus, confia plenamente, é um relacionamento de total confiança ao Criador. Então, você que é um administrador das coisas de Deus, busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e tudo que você precisa, todas as nossas necessidades serão acrescentadas, não é? É verdade. E o que é que Deus espera de nós, então, como mordomos? Eu conheço um restaurante que você paga por aquilo que você deixa de sobra no prato. Sabia disso? Olha aí, desperdício. É uma maneira de evitar o desperdício. De não ter desperdício, né? De não jogar comida fora. E o que é que Deus espera de nós? Quando você vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso 2, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amigo, Deus só quer que a gente seja fiel a Ele. Fiel e justo. Fiel e justo. Agora, de que maneira nós podemos ser fiéis e justos para com Deus? Existem muitas maneiras, né? E agora a gente entra nos 4 pilares. Exatamente, esses 4 pilares aí que envolvem templo, tempo, talento e tesouro. Vamos começar com o templo. O que simboliza esse templo aí, pastor, na mordomia, na administração da vida? O que a Bíblia fala que é o templo para cada um de nós? Paulo está dizendo em 1 Coríntios 6,19, mas antes ele também fala em 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, as pessoas deviam olhar para a gente e verem mais de Deus e menos de nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Uau, é isso mesmo. Então devemos administrar, cuidar do que comemos, de como nós cuidamos dele, de como nós administramos, bebemos, descanso, enfim, exercício físico, uma alimentação saudável, né? Entrada da alma, né? Entrada dos olhos, ouvido, tudo. O que comemos, o que vemos e o que ouvimos, né? Onde pisamos, né? Em que pegamos. Exatamente. Ou seja, tudo isso é ser mordomo. É ser administrador do templo, do corpo, né? Cuidar bem do corpo, porque Deus quer falar com você através da sua mente, do seu intelecto, da sua razão. Ele quer se comunicar com você e isso precisa estar bem limpo, precisa estar sem interferências nessa boa comunicação. Agora, o segundo tópico desses 4 pilares é o tempo. Não é? Então, Marcos 2:27, pastor, está com a Bíblia aberta aí? Eu estou me sentindo no bom de Bíblia aqui, viu? Porque mesmo? ele vai falando os textos aí de última hora e eu vou ter que ir encontrando aqui. Temos que encontrar. Mas Marcos 2:27 diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós temos também que administrar o nosso tempo, principalmente o tempo de adoração ao nosso Criador.
Exatamente. E olha, Davi, ele chega um momento de um salmo, né? O salmista, ele diz assim, ó, por favor, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então o tempo deve ser muito bem aproveitado, bem administrado, bem cuidado. Todos nós temos 24 horas iguais. Devemos distribuir entre descanso, entre trabalho, entre refeição, lazer e cuidado da família e dos filhos, né? Então, bem administrado, você também está sendo um bom mordomo, porque o tempo não é seu. O tempo é de Deus e Ele espera que você administre da melhor forma possível. Bom, o terceiro pilar é talento. Talento. Todos têm talento ou só alguns? Todos temos talentos. Deus, ele foi bom para com todo mundo, comigo e com você. E agora, como nós administramos esse talento, é a maneira como que você é fiel. E a pergunta que eu faço é para você. Como é que você tem sido mordomo de Deus quanto ao uso dos seus talentos? De que maneira? Essa é a pergunta, né? Nesse texto de livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 até o verso 24, nós encontramos a parábola dos talentos. Deus entregou talentos a todos nós, mas depende de cada um de nós como usaremos esses talentos. E um detalhe é que todos nós temos habilidades e podemos desenvolver, multiplicar ainda mais esses talentos. Então não enterre esses talentos, como diz ali a parábola, né? Um enterrou e escondeu, ficou com medo de perder, e o outro que ganhou 2 multiplicou para 4, que ganhou 5 multiplicou para 10. Deus espera que você multiplique, que você possa expandir isso. Você tem intuição, você tem sabedoria, você tem competências, e Deus espera que você use para a obra de Deus. Exatamente, né? Era o ponto que eu queria chegar. Isso, para você aplicar para as coisas de Deus, para você aplicar para o reino de Deus primeiro. E todas as outras coisas que você precisa, Ele vai acrescentar. Né? Aquele texto que nós lemos ali de Mateus 6,33, um pouquinho antes do verso 33, verso 20 e 25 em diante, ele vem dizendo que olhe para os animais, olhe para os passarinhos, eles não trabalham, eles não plantam e eu cuido deles. Eles não se preocupam. Eles não se preocupam e eu dou alimento para eles. E ele diz assim, olhe para os lírios do campo, eles não fazem nada e eu os visto tão bem. Então Deus cuida da tua alimentação, Deus cuida do teu vestiário, Deus cuida de tudo na sua vida, mas Ele precisa que você desenvolva seus talentos que Ele te deu. Ele vai abrir as oportunidades para você, para que você trabalhe, para que você multiplique para a sua família, mas primeiro para as coisas de Deus e as outras serão acrescentadas. Então essa é a confiança de um mordomo, né? Total na fé. Um último pilar, tesouro, Malaquias 3, 8 a 10. Aqui é interessante, hein? Esse pilar aqui fala do tesouro, daquilo que você recebe, daquilo que você ganha, daquilo que entra no seu bolso. Ai, mexer no bolso dói, hein? Eita, quando fala de bolso, todo mundo dá um passo atrás. O problema nosso, sabe o que é? É que as pessoas estão preocupadas apenas com o dinheiro. Na verdade, Deus nos dá muito mais que o dinheiro. O que a gente viu de gente nessa pandemia aí do coronavírus que daria tudo, absolutamente tudo, para trazer de volta os seus entes queridos. Né? Verdade. Então, quando a gente fala em dinheiro, fala assim, dói. Não é que dói, é que a gente é muito egoísta, né? A gente é muito egoísta. Tem gente aí que tem muito dinheiro, mas está pouco se lixando para dinheiro. Por quê? Porque o que ele tem, ele sabe que ele é apenas um mordomo. Ele está... o que ele tem é de Deus e para a pregação do Evangelho. Exatamente. É para a pregação do Evangelho. Deus ele já distribuiu, né, suas riquezas para todas as pessoas. Agora, alguns devem distribuir e ajudar um ou outro, contribuir com a missão, contribuir com as dificuldades da vida das pessoas. Todos devem fazer esse trabalho de benevolência. Deus distribui a todos, né? Então, a questão do tesouro, Malaquias 3, 8 a 10, tem um recado sério para nós. Eu vou ler aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que havemos de roubar? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, responde Deus. Verso 9, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais
vós e a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Este é o único verso da Bíblia que diz que nós devemos provar a Deus, provar nesse aspecto. Se nós devolvermos o dízimo, provar nele, se ele não vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. É uma questão de confiança, de novo, mordomia é uma questão de fé, de acreditar nesse Deus poderoso. Confie nele, tudo que você recebe, todo o seu dinheiro, salário, então os lucros de seus negócios, 10% pertence a Deus. Ele está pedindo para você devolver, uma questão de confiança. Ele te deu saúde, ele te deu o tempo, ele te deu recursos, ele te deu a oportunidade dos negócios, ele abriu as portas, não é, pastor? E ele, então, espera que você confie, acredite nele, que ele fez tudo isso para você, devolvendo os 10% que pertence a ele. E as ofertas? Roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, as ofertas não tem porcentagem, né? As ofertas, elas são livres, o que você quer doar. Fica aí a critério do seu coração. Quero só abrir um parêntese aqui sobre para onde vai os dízimos e as ofertas. Né? Vai para o pastor comprar casa, comprar gado, comprar não sei o quê. A Igreja Adventista tem um sistema de controle dessas ofertas que é bíblico. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 36 e o verso 3. Todos os dízimos e ofertas devem ser empregados na pregação do Evangelho. O verso 3 diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra e serviço do santuário. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia emprega todos os dízimos e ofertas na pregação e manutenção da casa de Deus aqui nessa terra. E isso é bem distribuído mundialmente falando, não é? Não é a igreja local que faz o que quer com o seu dízimo. Vem para uma casa central, onde associação, união, divisão da Igreja Adventista. Por exemplo, existem alguns países do mundo que não arrecadam dízimo suficiente para sustento da obra. Né? Então, existem alguns países na África que são sustentados pelo dízimo de todo o restante do mundo, e outros países também carentes que não têm esse recurso para ter igreja adventista lá. E a igreja adventista acontece lá por causa dessa distribuição uniforme para a pregação do evangelho igual em todos os países. Países que têm mais ajudam países que têm menos. E não só pastores, né? Existem missionários mantidos por pastores e membros aqui do Brasil em diversos países do mundo. Através dos dízimos e das ofertas, mesmo sem ter nenhuma entrada, nenhuma arrecadação naquela região local lá, carente, que precisa da pregação do evangelho. Então, você que está sendo fiel, você que é fiel, é um mordomo, administrador fiel dos tesouros, dos dízimos, você está contribuindo com a pregação do evangelho em todo o mundo. Parabéns para você. E você que não é e que ouviu isso pela primeira vez, é o momento agora, a oportunidade do apelo, né? Da decisão de entrega também da fidelidade às coisas de Deus. Confiar no templo, né? Confiar que esse templo, que é você, que não te pertence, que você precisa administrar ele, precisa ter saúde. Olha, Pastor Ivo corre bastante, hein? Vou contar para vocês aqui, ele está batendo metas incríveis. 5 quilômetros, 6 quilômetros, essa semana chegou no 10, 10. Né? Uau, parabéns. 10 quilômetros em 1 hora. Puxa, recorde aí. Então, cuidando do corpo. Cuidando mordomia. Do corpo. Exatamente, administração da vida. Então, isso é fantástico. Cuide bem. Segundo pilar, o tempo. Administre o tempo que você tem. Todos nós temos tempo igual. E a diferença do sucesso da vida das pessoas está naqueles que aproveitam bem o tempo, que não desperdiçam isso. E os talentos. E o tempo, a adoração a Deus. Exatamente. No sábado, ter um tempo exclusivo para ele. Durante a semana tem o dízimo do tempo, né? Que é o sábado de Deus, para você devolver a ele. O talento, né? Só recapitulando aqui, o talento para você se entregar tudo aquilo que você tem de habilidade para Deus. E os tesouros, administre bem. Faço o apelo para você, nós fazemos o apelo para você ser fiel a Deus em tudo nesses aspectos aqui da administração da tua vida, para você ser mais feliz e para você receber incontáveis bênçãos. As janelas dos céus estarão se abrindo para você. Fazemos o apelo. Você quer então ser fiel a Deus, ser administrador, e quando Jesus voltar a encontrar você administrando todos esses pilares, então fica aqui o apelo. Eu quero.
Eu também. Eu também. Um abraço para você, até o próximo estudo. Tchau. Tchau.